Eu já sei o que você está pensando. Odeio licitações. Mas eu sou o professor Léo Paixão e eu estou aqui para facilitar para você a compreensão dessa lei. A gente precisa entender que a Lei de Licitações, a 8.666, é uma lei que aborda dois grandes temas do direito administrativo: licitações e contratos administrativos. São duas coisas que se unem. Afinal de contas, a administração pública fará um processo licitatório para contratar um particular. Então a gente precisa entender a lei de licitações a partir da sua terminologia. Licitar, portanto, é procurar a melhor proposta ou a proposta mais vantajosa para a administração pública feita por um particular. Mas, professor, quem precisa licitar? Toda a administração direta, toda a administração indireta, inclusive os fundos especiais que são criadas pela própria administração pública e, portanto, estão ligadas a ela. Agora, cuidado que a sociedade de economia mista e empresa pública, elas licitam, mas elas não fazem mais uso desde 2016 da Lei 8.666. Agora elas têm um estatuto próprio para isso. A administração pública vai fazer uso da lei de licitações para quê, professor? Eu te explico. Tem um mnemônico para isso. COLAS: compras, obras, locações, alienações e serviços. É para isso que essa lei existe e a administração pública não pode abrir mão dela. Cuidado apenas com os casos em que a própria lei vai dizer que é possível fazer uma contratação direta, ou seja, sem o processo de licitação. São os casos em que você vai estudar inexigibilidade, os casos em que é dispensável e os casos em que a dispensa é obrigatória. Pois bem, o que eu quero tratar com você nesta aula é sobre modalidades de licitação, ou seja, o procedimento a ser adotado. E isso depende do objeto a ser contratado. Será compras? Será serviço? É locação? Então, as modalidades ou procedimento a ser adotado pela administração pública vai depender do objeto, daquilo que ela está querendo contratar do particular. São 5 as modalidades previstas na Lei 8.666. Concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso. Cuidado! Pregão não faz parte da Lei 8.666. Vamos falar então de cada uma delas e você vai entender a diferença. Concorrência é a modalidade mais complexa que nós temos. Aliás, ela é a mais ampla. A concorrência, ela pode ter como participante qualquer interessado. Mesmo que a administração pública não tenha aquele particular já cadastrado, uma empresa que não está cadastrada pode participar da concorrência. Ela é a mais ampla de todas. Só para você ter uma ideia, ela é utilizada para qualquer situação em que envolve compras, seja de engenharia ou não, em qualquer preço. Já a tomada de preço é um procedimento menos complexo. Podem participar qualquer cadastrado, mas até aqueles que não são cadastrados podem buscar participar desde que seja 3 dias antes do final do prazo para as propostas. O convite é o mais simples de todos, inclusive o mais rápido, porque no convite a administração pública ela tem de mandar uma carta convite para pelo menos 3 interessados dela, a administração. Esses 3 precisam ser cadastrados? Não. Aqui é o interesse da própria administração pública. Mas aí, e as pessoas cadastradas podem participar? Até podem, desde que faça isso em um prazo de até 24 horas do fim para o oferecimento das propostas. Falando do prazo de propostas, cada modalidade tem o seu prazo. Concorrência, por exemplo, são 45 dias se o tipo de licitação for melhor técnica ou técnica e preço. Para qualquer outro tipo, no caso de menor preço ou maior lance, 30 dias. Tomada de preço, o prazo será de 30 dias para melhor técnica ou técnica e preço e 15 dias para os outros tipos de licitação. Convite será de 5 dias úteis para qualquer tipo de licitação. Tipo de licitação não é a mesma coisa que modalidades de licitação. Modalidades é o procedimento que será adotado conforme o objeto do contrato. Tipo de licitação é o critério a ser utilizado para julgar aquela melhor proposta para a administração pública, ou seja, a proposta mais vantajosa.
Leilão é a modalidade escolhida para vendas de imóveis, mas não é qualquer móveis, móveis inservíveis, ou seja, aqueles que não têm mais nenhuma utilidade para a administração pública e tem um limite, tá bom? É de 1.430.000, porque acima desse preço é obrigatório que seja utilizada a modalidade concorrência. Concurso é uma modalidade que não faz uso de nenhum tipo de licitação, ou seja, não está preocupada com maior ou menor lance ou técnica, não está preocupada com isso. Porque o concurso ele busca, na verdade, escolher e premiar um melhor trabalho técnico, científico ou artístico. Por exemplo, um município está querendo fazer um concurso de melhor redação, então se utiliza o concurso. Por isso que o concurso não está preocupado em maior lance, menor lance, técnica, apenas está preocupado em escolher o melhor trabalho. Agora, cuidado com uma coisa. Eu disse a você que a modalidade é escolhida de acordo com o preço, de acordo com o objeto do contrato. E você precisa ficar atento aos novos preços estabelecidos por um decreto presidencial que alterou a Lei 8.666. No que se refere ao preço e às modalidades, você precisa identificar o seguinte: a administração pública vai fazer um contrato que envolve engenharia ou um contrato que envolve compras e serviços em geral, porque vai haver uma diferença. No que se refere à escolha da modalidade, depende do objeto e do valor. Por exemplo, se for para contratar obras e serviços de engenharia acima de 3.300.000, obrigatoriamente a concorrência. Agora, se for até 3.300.000, pode fazer uso da tomada de preço. Enquanto, se for um valor de engenharia de até 330.000, pode fazer uso da modalidade convite. Agora, se o objeto do contrato for compras ou serviços que não envolvem engenharia, aí os preços são outros. A concorrência, obrigatoriamente, acima de 1.430.000, mas até esse valor pode ser feito uso da tomada de preço. E o convite poderá ser utilizado se o valor for de até 176.000. Lembre-se, licitar para contratar. Isso significa que no final das contas haverá um contrato administrativo. E esse contrato tem a sua formalidade, como por exemplo, deve ser escrito. Mas aqui há uma exceção. É possível contrato administrativo verbal se tiver como objeto compras e o valor desse contrato não exceda R$ 8.800, ou o equivalente a 5% do valor de convite para compras, aquele valor de 176.000. Aqui vai uma observação. No que se refere a compras, serviços e obras, quem pode mais, pode menos. Isso significa que a concorrência ela pode em qualquer um dos valores que a gente se referiu aqui agora. Aliás, falando de concorrência, tome cuidado com algumas peculiaridades. A administração pública, sempre que quiser fazer uma venda ou alienação de imóvel, ela deve fazer uso da concorrência. Mas é possível que seja feito uso do leilão. Quando? Quando aquele imóvel foi inserido na administração pública ou por procedimento judicial ou por meio de uma dação em pagamento. Você já deve ter ouvido falar em concessão. Concessão é quando a administração pública ela transfere para o particular a execução de um serviço público. Isso é feito por meio de um contrato administrativo e esse contrato administrativo depende de uma licitação. E a Constituição Federal exige que, no caso de concessão, seja feita a licitação obrigatoriamente por meio da concorrência. Então é isso. Cuidado para você não confundir tipo de licitação com modalidade de licitação. Espero que eu tenha ajudado a você nesta revisão e lembre-se, sem revisão não há aprovação.